Da CEPAL estão aí para provar como a América Latina se transformou durante a década de 80, durante a década de 90, numa região, numa economia que exporta capitais. É violentíssimo. Portanto, uma economia que se descapitaliza permanentemente. Daí que o neoliberal cretino, o economista lacaio do capitalista, ele diz: está faltando capital na economia brasileira. E a gente diz: é verdade, está faltando capital na economia brasileira, porque a economia brasileira exporta capital líquido. A diferença entre aquilo que entra e sai por múltiplas formas, mais sai do que entra. Os relatórios da CEPAL são eloquentes, pode pegar na metodologia da CEPAL, não é da mil maravilhas, mas identifica o fenômeno de maneira muito clara. Exatamente por isso, então, eu queria mencionar 3 ou 4 alterações substanciais que ocorrem no capitalismo latino-americano à luz da teoria marxista da dependência. Então, o primeiro deles é essa estrangeirização da economia que foi dissipando a força, a vitalidade do capital industrial na América Latina. Há um raquitismo cada vez maior de uma fração de classe muito importante, que são os capitalistas que manejam na indústria, que estão submetidos a uma concorrência gigantesca e que tem aqui contra eles uma política que está destinada ao seu virtual extermínio. Com algo essencial, esses capitalistas, no fundo, apoiam essa política. Então parece uma coisa irracional, aquilo que eu mencionava do Zé do Banco, lá do Paraná, ou de alguns capitalistas que perdem empresa, ou aqui do José Midlin, em São Paulo, que seguiam apoiando essa política, mesmo que fosse à custa de perder suas empresas. Seguiam apoiando. Qual é o segredo que está aí? É o segredo que esse capitalista tem formas rentísticas de existência e de sua família por mais 4 gerações. Então ele não tem problema nenhum em entregar a empresa. Ele perde a empresa, como o Zé do Banco entregou o Bamirinos, e ele não foi morar numa favela em Curitiba. Ele tinha fazendas, algumas que foram ocupadas pelo MST, etc e tal. Então ele perde e ele vai viver de renda. Tal como o José Midlin. Vende a empresa para os alemães e vai viver de renda. É um capitalista que faz esse movimento. Então esse movimento implica em 2 questões importantes. Uma, que é o fato que está se internacionalizando e diminuindo a sua capacidade de atuar diante do Estado e como força política no jogo das classes. E a segunda, que é muito importante do ponto de vista político, é que ela não luta pela sua sobrevivência. Então nós podemos ver que, em bloco, a burguesia industrial, ela apoia as medidas do governo. Claro, nós sabemos por que ela apoia a medida do governo, porque lá naquele mecanismo do Marini de ontem, quando ela perde a concorrência internacional, ela tem mecanismos de compensar isso aqui dentro, aumentando a taxa de exploração da força de trabalho. Por isso, todas essas medidas que estão sendo tomadas, como a supressão da Previdência Social, da CLT, e etc., etc., elas permitem uma taxa de exploração muito maior. Quando vocês começarem a ver o pessoal que trabalha com sociologia ou economia do trabalho, vão ver, por exemplo, todas as consequências terríveis disso que se chama terceirização numa indústria. O tema da rotatividade, o tema dos contratos, o tema da jornada de trabalho, todas as coisas. Vai ser uma carnificina agora na sociedade brasileira. Principalmente porque não vai ter fiscalização. E claro, como é que vai fiscalizar também o seguinte, se tu observar a capacidade do Ministério do Trabalho em fiscalizar, é mínima. Não vou falar nem da orientação do ministro, dizer tem que fiscalizar, estou falando da capacidade. Mesmo que tivesse eu lá, não, Maurício, são área de direito, trabalhista, vai lá, aplica contra os capitalistas, ele ia chegar lá na mesa do presidente e dizer assim, escuta, nós temos aí 500 fiscais para fiscalizar 80 mil empresas. Não tem como fazer. E é por isso que os neoliberais dizem que tem que enxugar o Estado. Enxugar o Estado é diminuir a capacidade de regulação.
nas questões sanitárias, por exemplo, as carnes aí, e nas questões vitais do chamado mundo do trabalho. Os trabalhadores estão absolutamente... Vão fazer a denúncia, mesmo que tenha todos os trabalhadores conscientes denunciando, não tem fiscal para ir lá autuar, fazer o laudo, verificar, pegar as provas, etc. e tal, mover. Não tem. O Estado é minúsculo nessas coisas. É quase como uma defensoria pública, lá em Santa Catarina, que deve ter 8 advogados. Imagine, não tem como. O Estado ele tem que ser curto por essa razão. Ele, quando ele é um Estado enxutinho, diminuto, ele está completamente a serviço do capital. A propósito, tem um vídeo genial aí do Maggi, ministro latifúndio aí. Esse ministro latifúndio, qual é dele? Ele expressa que não iriam contratar fiscais para os produtos agrícolas. Ele diz, nós temos uma grande qualidade, e ele diz uma frase extraordinária, ele diz, e outra coisa, quem tem que selecionar é o mercado. O mercado tem que selecionar. E aí, claro, o mercado vai selecionar comida podre não, comida boa não, comida relativamente ultrapassada. Ele diz, quem tem que selecionar, é o mercado. E ele está falando sobre fiscais numa coletiva, você pode buscar aí no YouTube. No YouTube tem coisa muito boa, tem um tatu no toco aí que é excelente. Então, o que vocês pegam lá? Quer dizer, o Estado não intervém, ele está promovendo uma intervenção a favor do capital. Quando ele não intervém, ele não pode cumprir uma função vital de todo o Estado, que é garantir, por exemplo, no mínimo respeito às condições de trabalho ou às condições sanitárias e alimentares. Então, o que está acontecendo é que esse é o ponto fundamental. E está ocorrendo um debilitamento, chamamos assim, estrutural da burguesia industrial. E tem algo ideológico e politicamente muito importante, que essa burguesia, a despeito de ter uma política contra seus interesses de classe objetivo, ela segue apoiando. Então aí vem uma pergunta fundamental. Por que isso ocorre? Porque do ponto de todo isso, se pegasse o Marx, tu vai lá e diz assim, Marx, a burguesia luta pelos seus direitos, etc. E ele diz assim, bom, mas aqui nós temos uma burguesia que está indo para o abatedouro e vai mais ou menos como se estivesse num bloquinho carnavalesco. Vamos indo. Então nós temos que discutir por que esse fenômeno ocorre. Porque esse fenômeno estava identificado na teoria marxista da dependência. Essa burguesia é uma burguesia dependente, ela não vai brigar com seus pares globais. Ela vai, por exemplo, se associar com o capital externo. Mas agora não é nem associação com o capital externo, agora é extinção. Então nós estamos vendo que não é só a associação do capitalista industrial aqui com uma multinacional, ou ele prestava, como era na década de 80, o Grupo 14 da Fiesp, um conjunto de empresários que faziam as autopartes, né? Então um colocava lá o amortecedor, o outro tinha pistões, etc e tal, e forneciam para a indústria, tinha uma indústria nacional. Ela foi diminuindo, isso vem cada vez mais de fora, etc e tal. Inclusive esse caráter da burguesia associado foi desaparecendo, foi debilitando. Então, consequência importante para nós pensar, essa burguesia vai diminuindo, um caráter orgânico, e ela não luta por seus interesses. Esse é o primeiro. Segundo, se observar em perspectiva as últimas 3 décadas da América Latina, surgiu um fenômeno aqui que é da mais alta relevância. No Brasil ele é eloquente, mas ele existe no México, ele existe na Argentina, ele é recorrente em todos. Está ocorrendo nos nossos países um superendividamento do Estado latino-americano. Esse superendividamento do Estado latino-americano ocorre sempre por dupla via. A histórica dívida externa, contraída em dólar e paga em dólar, e emergiu aqui, no nosso caso, a partir de 1994, no caso do México, a partir de 1988, com Salinas de Gortari, e assim sucessivamente, vocês vão observar. O fenômeno se originou no México, apareceu no México essa modalidade de endividamento do Estado em moeda nacional, que ficou com um superendividamento. Algo que eu mencionei ontem muito rapidamente, nós estamos chegando aí aos 5 trilhões, o tema da dívida pública interna, contraída em real e paga em real, ou renegociada em real. Esse superendividamento do Estado liquida algo fundamental para aquilo que se chamou política neodesenvolvimentista. No velho desenvolvimentismo cepalino, o que acontecia?
era uma combinação entre capital privado, nacional, burguesia, industrial daqui, com capital externo, então capital multinacional, e uma intervenção poderosa do Estado a favor da industrialização. Se nós estamos observando, e isso está ocorrendo, não é uma hipótese, um superendividamento do Estado, uma proposta desenvolvimentista já não conta com o pilar fundamental. O Estado não é alguém capaz de ter uma intervenção favorável, sistemática, em favor dos grupos industriais para aumentar a taxa de investimento. Mas ele faz na medida que se endivida, mas quanto mais se endivida, diminui a capacidade de fazer essa política. Então, naquele tripé entre burguesia industrial nacional, grupos nacionais, capital externo e intervenção do Estado, dois desaparecem. E por isso que não pode ter nem desenvolvimentismo. E se formos aceitar a tese de um neodesenvolvimentismo, temos que dizer que é algo miserável, que não merece nem sequer esse nome. Porque o que está ocorrendo é uma outra coisa. Daí que eu digo que é o sentido ideológico da expressão desenvolvimentismo, ideológico da expressão neodesenvolvimentismo. Porque nós não estamos tendo nenhuma coisa nem outra. O neodesenvolvimentismo não é nenhuma sombra do que foi o desenvolvimentismo nos anos 50, nos anos 60 e até nos anos 70. Então, esse superendividamento do Estado, ele é a expressão máxima desse rentismo. Por quê? Porque todos os grupos de distintas naturezas especulam com a dívida pública. Especulam com a dívida pública. A tal ponto que até os sindicatos, através dos fundos de pensão, jogam uma parte de sua sorte, dos seus investimentos. Que o que é um fundo de pensão, para quem nunca parou para pensar? As estatais brasileiras, por exemplo, foram vendidas, privatizadas, os trabalhadores saíram do regime da Previdência, fizeram uma Previdência particular, criaram um fundo de pensão. Esse fundo é uma massa de recursos consideráveis, alguns de 45, 50, 55 bilhões, é uma coisa enorme, grande, com capacidade de intervir na economia, de mover moinho, não é uma associação, nós vamos fazer um fundo de pensão aqui entre nós, nós conseguimos comprar um cachorro quente ali na esquina. O fundo de pensão da Petrobras, o fundo de pensão do Banco do Brasil, esses grandes fundos de pensão, eles pagam a aposentadoria dos trabalhadores. Só que aí introduziu um assunto. Esses fundos têm que garantir sua rentabilidade nas formas capitalistas que estão colocadas aí. Uma é comprar títulos da dívida pública, outra é comprar ações de empresas. Empresas, por exemplo, como empresas sólidas, por exemplo, aquelas do Eike Batista, por exemplo. Então imagine assim, o Eike Batista, quando ele aparecia, o nosso, aquele orgulho nacional, né? Nós temos um entre os 10 capitalistas mais importantes do mundo. Quem era o cara? Bill Gates? Então nós podíamos ir, por exemplo, vocês podiam ir para Nova York, para Nova York, chegariam lá e dizer assim: "Pô, esse país aqui está ruim, hein? Vocês têm 2 na lista, nós já temos um, o Eike Batista já está na lista, o Carlos Slim, lá do México, que era o maior do mundo, também à custa das privatizações, era um João Ninguém, e no governo Sarney de Gortari saiu de um João Ninguém para o maior capitalista do mundo, que tem agora investimento no Brasil, está comprando tudo que pode. Saiu porque era amigo do príncipe. Isso também são bons exemplos de que todas essas teorias de empreendedorismo das faculdades de administração está completamente furada. Pega o caso exitoso, pega o case e diz assim: sinto muito, sua teoria não serve para absolutamente nada. E o liberalismo também, os liberaizinhos aí do exército, estudantes pela liberdade, nada. Diz, pega o Eike, pega os maiores nossos, latino-americanos, nossos não, os maiores que vivem aqui na América Latina, o Eike, o Carlos Slim, esses caras não seguiram nenhum desses manuaizinhos, nunca participaram de uma empresa júnior, nada. Eles foram já diretamente para o business e para o assalto ao Estado, que é que demanda uma certa rapidez no raciocínio e de ação. É um pequeno gangster, é um sujeito com uma capacidade terrível de matar. Bom, por que eu estou fazendo essa agitação aqui? Por algo que deve ser fundamental, mas que eu esqueci. Não, quero dizer aqui para vocês o seguinte. O Slim é odiado no México, né? Não, eles... O Slim não é muito bem quisto no México, não, né? O Slim. Claro que não.
Sim, Ele tem o consciência. mesmo apreço lá que o Eike Batista tem aqui. Mesmo. Mesmo ele sendo um sujeito que não quebrou. É um sujeito exitoso. Então, o que eu quero dizer, eu recuperei aqui o fio da meada, é que um fundo de pensão tem que jogar a sua sorte naquilo que candidamente as pessoas chamam de mercado, que é na economia capitalista. Não é mercado. É economia capitalista. Precisam jogar a sua sorte ali. E precisam, então, comprar ações das empresas. Eles o fazem de uma maneira mais cautelosa. Eles não vão para Las Vegas. Eles têm que fazer de maneira cautelosa porque estão jogando com a vida de milhares de pessoas. Então, eles fazem carteiras de investimento que eles chamam de conservadoras. Por exemplo, em setores que estão dando certo. Então, era muito atrativo colocar nas empresas de mineração quando os preços dos produtos de mineração estavam subindo e quando o Eike Batista estava bombando os seus balanços fraudulentos. Estavam colocando lá para cima, os fundos de pensão, olha, isso aqui é uma boa oportunidade, vamos investir, que estamos ganhando, o patrimônio vai aumentando e vão pagando mais para os seus aposentados. A mesma coisa fazem com a dívida pública. Mas vejam que vinculou a sorte da aposentadoria já num mecanismo de tipo capitalista, que sobe e, como ensina a história, baixa. Então teve fundo de pensão aí que perdeu no ano 12% do seu valor, 14%. Tiveram perdas enormes. E no meio sindical está começando a surgir uma discussão que é a desconfiança dos trabalhadores em relação aos gestores do fundo de pensão. Porque, concretamente, começa a ser ameaçado, e há, nos Estados Unidos isso ocorreu, é o sujeito com 80 anos voltar a vender sanduíche na rua. Tem que voltar a trabalhar, porque a aposentadoria se esfuma. Percebe? Por isso que a aposentadoria estatal é decisiva. E os jornais não estão mostrando, mas deveriam mostrar a luta lá no Chile agora, precisamente sobre os escândalos da previdência privada, que é majoritariamente privada, etc. Tal, e está dando um terrível revertério lá. Bom, o que eu queria mencionar aqui é que esse superendividamento do Estado, ele assume, queria mencionar duas coisas que têm a ver com a teoria marxista da dependência. Ele assume, em primeiro lugar, um caráter parasitário, chamemos assim. A expressão aqui de Manuel Bonfim. Um caráter parasitário. Esse caráter parasitário está dado pelo fato de que é um sistema que se retroalimenta sem criar riqueza. Dívida que se paga para criar mais dívida, para criar mais dívida, para criar mais dívida. O mecanismo é muito claro. Quanto mais se paga, entre aspas, a dívida, mais ela cresce. Então, por exemplo, nós estamos vendo agora um ajuste gigantesco da economia com desemprego, superexploração dos trabalhadores, etc. e tal, para manter estável o que eles chamam da relação PIB-dívida, para manter solúvel isso, para manter com uma certa consistência, e o que a gente poderia supor é que quando a gente paga uma dívida, ela diminui. Nesse caso é exatamente o oposto. Há um double think aqui do George Orwell. Quanto mais paga, mais a dívida cresce. Então a dívida está crescendo e vai continuar crescendo. Cresceu durante FHC, Lula, Dilma e vai crescer sob Michel Temer. Vai passar dos 5 trilhões. E o ajuste é cada vez maior para honrar o pagamento da dívida. O pagamento vai continuar pagando para a dívida continuar crescendo. O custo dos juros, o custo da renegociação permanente é um custo que é recapitalizado e é colocado em uma escala exponencial. Vai crescendo, o Estado vai se endividando cada vez mais, o Estado perde essa capacidade de intervir na economia a favor dos capitalistas em um setor produtivo e, além disso, cria uma vertente de especulação absolutamente segura para vários setores do capital. O que? A dívida, finalmente, o Estado não vai dar calote. Não só não vai dar calote, que vai fazer um ajuste em toda a sociedade para garantir que essa dívida continue garantindo esse rentismo, esse parasitismo para aqueles que investem nos títulos da dívida pública. Daí que eles têm que ser impiedosos no ajuste, se vamos fazer um ajuste, cortar, e não vamos ceder nem para estados, nem para municípios, tem que fazer o que tem que ser feito, todas essas frases têm que ser fortes no ajuste para dizer o seguinte, para aqueles que especulam com os títulos da dívida pública, ter a garantia de que o Estado não será
não estará quebrado. Porque o Estado será solvente e vai pagar religiosamente isso. Os defensores desse sistema dizem o seguinte: não, mas você individualmente pode comprar títulos do Tesouro Direto, etc. E quando a gente vai ver quantos compram, dá menos de 3% do valor total da dívida. Como eu defendo a auditoria e, naturalmente, o não pagamento dessa dívida, os adversários sempre esgrimem contra esse argumento, dizem: olha, mas tem gente que comprou, a Dona Maria pegou suas poupanças e comprou o título da dívida. E eu sempre respondo que para a Dona Maria nós vamos dar, pela consciência dela, porque ela é uma brasileira honesta, nós vamos pagar o dobro do valor do título dela, porque é só 3% do volume da dívida. E nos outros nós vamos mandar eles falar com o Papa Bergoglio, reclamar em Roma para o bispo. Reclamem para o bispo, porque aqui não vai mais ter essa conversa. Então, essa é a segunda característica importante. O Estado está super endividado na América Latina. O primeiro é chamamos assim, o raquitismo da burguesia industrial. O segundo é o superendividamento do Estado. O terceiro fenômeno foi previsto pelo Rui Mauro Marini, que é a criação, e cada vez com mais força, de uma economia exportadora. Então, a vocação exportadora da economia latino-americana se reforça. Se reforça, olha que tragédia, no período em que os preços dos produtos agrícolas sobem, é absolutamente atrativo continuar nessa toada, porque os preços pagam. E quando eles despencam, é absolutamente indispensável seguir nessa toada, precisamente porque os preços despencaram e tem que aumentar o volume de exportação. Ajudado por algo que a gente sempre fica discutindo, que é quanto vale o real em relação ao dólar. Quando o real está sobrevalorizado, para aqueles capitalistas que exportam é mais difícil. Por isso que tem uma permanente pressão para desvalorizar o real. Desvaloriza o real e fica mais barato exportar, fica mais competitivo exportar, e então essa desvalorização favorece os setores exportadores. No geral, quando se valoriza e quando se desvaloriza o câmbio, quando valoriza, você veja como isso não é bom ou mal em si mesmo, isso depende das circunstâncias. Quando o dólar fica mais barato por real, os capitalistas podem pagar de maneira mais barata as dívidas contraídas em dólar lá fora. E quando o dólar fica muito caro, quer dizer, é uma desvalorização da moeda nacional, é bom para os setores exportadores vender lá fora e arrecadar uma quantidade de recursos em moeda. Em todos os casos, desde que esse senhor Gustavo Franco entrou com Henrique Meirelles, com Fernando Henrique, com Lula e agora com Michel Temer, com todos eles, se fez uma determinação do Banco Central. É um tecnicismo, mas é importante. Antes, um exportador de soja, lá de Londrina, vendia a soja. E aí o que tinha que fazer? Em 3 meses, ele tinha que internalizar os dólares. Não, era 45 dias. Aí o que o FHC fez? Colocou 3 meses. O que o Lula fez? Colocou 1 ano. O que significa? Que aquele fazendeiro lá de Londrina, que era um fazendeiro, portanto um proprietário de terra, portanto um latifundiário, virou também um especulador com o câmbio. Ele fica esperando a hora mais apropriada para internalizar os dólares, se ele troca por mais reais ou por menos reais. É claro que é complicado para ele, porque na produção agrícola, tudo que ele está consumindo de fertilizantes, etc., são produtos importados que têm seus valores referenciados pelo dólar. Então ele fica calculando já, o latifundiário lá em Londrina, hein? Aquele Jeca que está lá, ele já calcula naquela verdinha em God We Trust. Ele já está ali e ele já está pensando na verdinha. E ele fica vendendo a verdinha porque ele contrata e paga segundo os dólares. O lucro dele, embora medido pela moeda, o real, está lastreado no dólar. Então ele já fica de olho na verdinha. Ele já fica de olho numa economia que assume uma feição de uma economia dolarizada. Já não é mais baseada no mito da moeda forte, que foi a conversa do Plano Real. Se configura, então, uma economia exportadora, com todos os mecanismos garantidos nesse rentismo. A possibilidade até do latifúndio especular com o câmbio. E fazer algo fundamental. O latifúndio começa a fazer outro tipo de investimento.
começa a investir em hotel, começa os grupos industriais. Quando tu pega aquelas revistas grossas que saem todo ano, que era do Exame, e pega do Valor, por exemplo, abre assim os grupos industriais e tu vai ver que um grupo industrial, como a Sadia Perdigão, por exemplo, eles têm investimento em todo tipo de coisa. Você vê, por exemplo, a Rede Globo tem investimento na agricultura. Eles ganham, são os chamados grupos industriais, ganham em todos os ramos. Eles vão colocando. Por quê? Precisamente porque esse setor industrial foi diminuindo radicalmente. Então nós temos aí o raquitismo da burguesia industrial, um superendividamento do Estado brasileiro, por outro lado, o fomento de uma economia exportadora, portanto uma economia cujo ciclo de valorização do capital se fecha fora, muito importante isso, e todas as formas do rentismo. O desenvolvimento capitalista vai assumindo isso que eu estou chamando de maneira geral um caráter rentístico, não formas produtivas de valorização do valor, mas formas fictícias de valorização do valor. Daí que o estudo sobre o capital fictício agora, o tomo 3 do Capital do Marx, é muito importante para entender esse movimento da economia. Há um aprofundamento da dependência, há um aprofundamento do subdesenvolvimento e há uma dependência levada à escala nunca vista antes no continente latino-americano. E isso leva a uma configuração das classes sociais, quer dizer, os banqueiros ganharam um peso político específico nas sociedades latino-americanas desmedido. Segundo, os latifundiários ganharam um peso desmedido na política latino-americana. Porque os latifundiários hoje, efetivamente, basta ver o conflito, por exemplo, na Argentina. O conflito na Argentina ia tudo muito bem, ia tudo muito bom, até que os preços da soja foi crescendo, e a Cristina Kirchner tomou uma medida muito importante. Embora seja um governo de quinta categoria, um governo que endividou o país, ao contrário do que ela disse, embora seja colocado aqui quase como uma política anti-imperialista, etc., que não tem nada disso, mas ela fez uma medida que está assim no terreno da lucidez mais elementar. Ela disse o seguinte: vamos fazer aqui o seguinte, se o preço dos produtos agrícolas cresce, e a exportação, por consequência, também, a receita dos exportadores é maior. Então, o governo vai aplicar o que eles chamavam de retenções, vai aumentar o valor da retenção, uma escala móvel. Cresceu o preço do trigo, da soja e da carne no mercado mundial, os latifundiários argentinos vão ganhar mais, quanto mais ganham, mais pagam para o fisco. E é uma coisa, digamos, razoável. É claro que é razoável para nós que não temos terra. Para quem tem terra é muito ruim. Para os fazendeiros e exportadores é muito ruim. Então eles fecharam o país. Foi aí que o Clarim virou porta-voz dessa gente, e aí que deu o conflito da Cristina Kirchner com o Clarim, e ela aprovou uma nova lei de imprensa, etc, etc, e foi para cima do Clarim, disse bom o grupo, etc e tal, liquidou com a televisão e foi para cima dos caras, algo que aqui nunca ninguém nem pensou em fazer com a Rede Globo. Nada. Mas o conflito, então, com a imprensa argentina, da Cristina Kirchner, era um conflito que estava vinculado com o peso que sempre teve na Argentina dos proprietários de terra. E com a grana que eles ganharam em função da elevação dos preços, e uma medida razoável que foi: quanto mais vocês vão ganhar, vocês vão pagar mais imposto, que é algo, digamos que seria, se fosse dado a menino, tu quer pagar muito imposto? Eu dizia, eu quero pagar muito imposto, porque o suposto é que eu estou ganhando muito dinheiro. Eu não posso pagar muito imposto porque eu não ganho dinheiro. Mas se eu fosse um capitalista, eu pago. Quanto no imposto? Nós é 27,5%. Os funcionários públicos. Vamos pagar 40% aí. 50% de imposto. Até 60%. Se a receita vai aumentando, vou ganhando mais, posso pagar mais. É claro que aqui vinga outra coisa, etc. Mas o que mostrou lá na Argentina? Também essa proeminência do setor agrário, que sempre foi forte, e de uma categoria que está lá no tomo 3 do Capital, que é a renda da terra. O que eu queria dizer aqui, me aproximando dessa primeira parte, para a gente tratar depois em meia hora outras questões teóricas importantes, que é o seguinte: o estudo da renda da terra no Brasil
ele foi subalternizado. E aí que vem a questão que nós temos que tratar agora, que eu estou estudando há muito tempo. Pessoalmente fui para a Argentina para estudar isso também. Vivi um tempo na Venezuela para estudar a renda da terra, que é do petróleo e da mineração, mas especialmente do petróleo. Não estou dando isso só como antecedente. Vivi no México muito tempo e naturalmente que lá existem vários autores que trabalharam a renda da terra por causa da importância do petróleo na economia, no fisco, na riqueza do país. Mas aqui no Brasil, a renda da terra foi muito secundarizada.